Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de formação. Nós estamos estudando com vocês o texto do Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos então encaminhar aí o capítulo 16. Hoje então iniciamos aí a segunda viagem missionária do Paulo. Na primeira viagem missionária, o Paulo fez ela com o Barnabé e com o João Marcos. Vocês lembram, o João Marcos lá na cidade da Panfilha, ele abandonou o Barnabé e o Paulo e retornou. Depois que eles voltam dessa primeira viagem missionária, eles encontram um grande debate em Antioquia, se deveriam ou não deveriam aí fazer a circuncisão dos cristãos. Eles não concordam com isso, sobem a Jerusalém, e lá em Jerusalém tem aquele famoso concílio de Jerusalém, possivelmente entre os anos 48 e 49, e aí depois eles retornam com a carta dizendo que os cristãos não precisam fazer a circuncisão, apenas guardar certas práticas alimentares judaicas para o bem da comunidade. É interessante observar que eles voltam com uma carta, Paulo, Barnabé, um homem chamado Judas Barsabás e também o Silas. O Atos dos Apóstolos fala que o Silas fica com eles em Antioquia, enquanto Judas retorna para Jerusalém. Aí o capítulo 16 começa então o Paulo convidando o Barnabé para retornar e visitar novamente as comunidades que eles tinham visitado. Nós vamos então agora entrar na segunda viagem missionária, que vai ser aí entre os anos 49 e 52 mais ou menos. É interessante que o capítulo 16 começa com uma briga. O Barnabé quer levar o João Marcos, possivelmente o evangelista. O Paulo não quer, porque ele abandonou, os dois lá na Panfilha. Essa briga faz com que os dois separem-se. O Barnabé ele vai para Chipre junto com o João Marcos, enquanto o Paulo pega Silas e encaminha para a região aí da Síria, Cilícia. E aí na Cilícia, possivelmente ele passa em Tarsus, cidade dele, o texto não fala, mas é possível porque era caminho. E ali então ele vai para Derbe e depois também para aí Listra, Icônio e assim por diante. Ali, aí vocês estão vendo um mapinha, tá? Agora aí com vocês. Ali na cidade de Listra, eles vão ter então aí acesso ou conhecimento de um homem chamado Timóteo, filho de uma judia com um grego. Esse homem era um cristão, o texto fala isso claramente, um homem bem visto tanto pelas comunidades de Listra como de Icônio. O Paulo, ele se vê obrigado a fazer a circuncisão por causa dos judeus. É algo estranho nesse texto, porque o próprio texto fala que o Paulo pede à comunidade para não fazer a circuncisão, para seguir aquilo que a carta recomendou do concílio de Jerusalém, mas ele faz essa circuncisão. O Paulo, portanto, ele vai em direção aí, andando pelas regiões da Galácia, depois das regiões da Frígia, Galácia, Mísia, e vamos chegar então aí na Ásia Menor, numa cidade chamada Troade. Para você que gosta de história, Troade é uma região próxima aí onde estava a antiga cidade, que foi aí, vamos dizer assim, palco de uma grande guerra, que foi a Guerra de Troia. Vocês conhecem muito bem pelos filmes, pelos livros. Então ali em Troade, o Paulo numa noite tem um sonho em que um homem de Filipo, da cidade de Filipos, está de pé e pede para que eles preguem o evangelho também ali na cidade de Filipos. O que eles fazem indo para essa região ali já da Grécia, da Macedônia, chamava-se Macedônia, mas hoje é Grécia. Aqui tem um dado interessante, se você ler aí o capítulo 16, versículo 10, eu vou aqui ler com vocês. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certo de que Deus nos chamava a pregar-lhes o evangelho. Procuramos, quer dizer, aqui já muda para a primeira pessoa do plural. Lucas entra na viagem. Pela primeira vez nós vemos aqui, então, o Lucas entrando nessa viagem. Em Lídia, consta que uma mulher temente a Deus, quer dizer, uma mulher que já frequentava aí o mundo judaico. Tementes a Deus é aquela mulher que já aceitava praticamente quase toda a cultura judaica. Ela vai ser, então, convertida ao cristianismo. O Paulo é interessante que ele não vai na sinagoga, porque não existe sinagoga na região de Filipos, o que mostra que os judeus são poucos. E ali em Filipos ele prega próximo do rio, porque esse é um costume judaico. Quando não tem sinagogas, eles rezavam próximos de rio. Ali no rio, próximo do rio, o Paulo prega para as mulheres. Então, na casa dessa Lídia vai se constituir a igreja cristã,
Isso fica muito claro no texto. O Paulo também, o capítulo 16 fala de uma sacerdotisa de Pitom, uma pitonisa, que fazia adivinhações. Paulo expulsa o espírito adivinhatório, vamos dizer assim, dela, o que mostra que ela se converte ao cristianismo. Isso causa um prejuízo econômico para os, vamos dizer, patrões dela, que levam Paulo e Silas para o tribunal. Eles serão açoitados, presos. Dizem de um terremoto que acontece e que as correntes são abertas, né? A cadeia é aberta. Terremoto na Bíblia sempre é a ação de Deus. Aconteceu alguma coisa que os prisioneiros começam a fugir. O Paulo não foge, ou o próprio carcereiro tenta se matar por medo, né? Porque os prisioneiros estavam fugindo. Paulo acalma ele, converte ele, isso fica claro, batiza ele, a casa dele vai toda ela se converter ao cristianismo. E no outro dia o magistrado pede para que o Paulo e o Silas sejam libertados. Paulo não aceita, dizendo que ele é cidadão romano, foi preso sem nenhum julgamento. Olha a importância do título de cidadão romano, que ele não aceita, que o próprio magistrado deveria pedir desculpa para ele, o que foi feito no outro dia, porque ficou com medo, né, por um cidadão romano ter sido preso sem julgamento. Mas eles pedem que Paulo e Silas saiam dali. Então assim termina o capítulo 16. O capítulo 17 nós vamos ver então que Paulo e Silas direcionam-se para Tessalônica. Agora, um dado importante é que essa cidade de Filipos, ela foi tão importante para Paulo, que Paulo vai escrever uma carta para os filipenses. Além dessa viagem, o Paulo retornou ali depois mais 4 vezes, né? 53, o Paulo faz uma viagem aí, depois mais outras 3 vezes. Então, Paulo tinha um grande carinho por essa comunidade de Filipos, na Macedônia. A Macedônia, então, é a Europa. Então aí nós estamos vendo Paulo já na Europa. A primeira cristã que se converte na Europa será uma mulher chamada Lídia. Depois que o Paulo, inclusive, ele e o Silas são libertos, eles vão para a casa de Lídia, onde está reunida a comunidade, agradece a Lídia e a comunidade e partem em viagem. Então isso é um dado importante para que a gente entenda aí. Isso nós vamos ver então no próximo programa, no capítulo 17. Peço você que leia a tua Bíblia, capítulo 16, para que você entenda aí essa segunda viagem missionária do Paulo. Estamos ainda nessa viagem, fizemos um percurso aqui até a cidade de Filipos. Fique com Deus, até o próximo programa.